Fala, galerinha! Vocês acham que basta deixar dois pintacilgos juntos para eles se reproduzirem? E se eu te disser que essa crença pode levar você a cometer erros graves na criação e reprodução de pintacilgos? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir o que funciona de verdade e o que simplesmente não passa de mito. Bora pro vídeo! Mito que eu já ouvi de alguns criadores de pintacilgo e também de outras espécies. Pintacilgo reproduz o ano todo porque é criado em gaiola, ou eu reproduzo o coleiro o ano todo porque é criado em gaiola, é diferente da natureza. Galera, reproduzir aves o ano todo, você pode estar colocando em risco a saúde da sua ave. E por que isso acontece? Isso acontece porque o excesso de ninhadas pode levar a ave ao estresse, né? Pode ter problemas de saúde, filhotes nascerem fracos. Tudo isso está relacionado com excesso de ninhadas. Tanto que aqui no meu criatório, eu sempre falo que a quantidade ideal é entre 2 a 3 ninhadas. Acontece de tirar 4? Acontece porque às vezes uma ou outra ninhada não tem filhote. Então meio que pula uma, dá um descanso e vai. Mas tirar filhote o ano todo não é bom, galera. Isso é mito, tá? O que acontece é que na natureza tem um período natural para as aves tirarem filhote, né? E isso acontece porque tem toda aquela gama de alimento que ajuda ali os animais a se reproduzirem. Então, o que a galera pensa? Tá em gaiola, eu estou fornecendo alimento o ano todo, eu vou tirar filhote o ano todo. Só que isso não é bom, nem para o macho, nem para a fêmea. Então, tirar filhote o ano todo, porque é criado em gaiola, no caso, criado em ambiente doméstico ou cativeiro, isso é mito, galera, não é bom. Toda ave tem que ter um descanso, toda ave tem que ter um período para tirar filhotes, tá bom? Enquanto isso aqui eu vou alimentando, colocando um gilozinho para eles. Macho não participa da criação, ou eu só deixo a minha fêmea sozinha porque o macho não participa da criação. Bom, pessoal, isso não é verdade. O macho, ele participa da criação. Porém, em ambiente doméstico é diferente. Na natureza, ele ajuda, levando alimento para a fêmea enquanto ela está chocando, né? O período aí que nós falamos de incubação. Quando os filhotes nascem, os ovos eclodem, né? O macho também ajuda a alimentar os filhotes. E ele também tem um processo fundamental na natureza, que é tirar a atenção de um possível predador da fêmea que está ali choca. Ele canta por volta do ninho, próximo do ninho, para chamar atenção para ele e proteger a fêmea. Em ambiente doméstico, criar junto, às vezes, causa alguns problemas. Por quê? Se tem alimento perto, não tem predação nem nada, esse macho vai querer cruzar direto. Então, a ideia é utilizar o macho apenas para agalar a fêmea. Mas não é que não pode, não é que o macho não não tem um papel fundamental na reprodução. Ele tem e é muito importante. O macho, ele tem que cantar para estimular as fêmeas a entrar no período de reprodução, ok? E o macho, ele também tem que cantar quando esse filhote nasce, para ele ser o professor daqueles pintacilgos ali, quando vierem a nascer. Então esse mito que o macho não participa da criação não é verdade, tá? Se nós pegarmos em ambiente natural, ele participa e muito. E no ambiente doméstico ele também participa, porém com funções diferentes, ok? Qualquer ninho, pintacilgo tira filhote. Pintacilgo é fácil de tirar filhote. Qualquer ninho, eles reproduzem. Se você não prestar atenção no ninho específico para a sua ave, isso é uma receita para o fracasso para você. Os pintacilgos, no caso das fêmeas, são muito seletivas com os ninhos. E
Saber o local ideal onde você vai colocar o ninho na gaiola é fundamental para o período de reprodução. Eu já fiz o vídeo, vou deixar aqui no card. Eu não sei se para vocês fica aqui ou aqui, mas eu vou deixar aqui. Card é quando aparece esse nomezinho de um vídeo. É um vídeo só sobre ninhos. Galera, aqui as minhas fêmeas utilizam de 2 tipos de ninho. E os 2 são de corda, tá? Sisal. Você vai ver esses 2 nomes, corda ou sisal. E em ambiente doméstico, esse é os que eles mais gostam. Ah, que eu coloco um que é bordado, eu coloco um que é assim, eu já tentei de vários. No meu vídeo vocês vão ver o tanto de ninho que eu tenho diferente. E esse aqui é o que eles adoram, porque eles destroem, tá vendo como aqui tá, ó? Destrói, vai fiapando, e aí ele coisa. Então, saber colocar fiapinho certo, tá vendo, ó? Fiapinho certo, de estopa, algodão, é fundamental, ok? E a altura do ninho. Essa gaiola, por um exemplo, galera, ó, aqui é a altura mediana dela. Como eu já expliquei muitas vezes, para essa gaiola aqui, eu deixo o ninho aqui, né? Tem gaiolas de canário que fica bem próximo do teto, né? Esta gaiola aqui tem essa passagem lateral. Então, aqui tem tudo um porquê. Essa passagem lateral, eu deixando o ninho aqui, fica muito mais fácil eu vir com a seringa e alimentar os filhotes, se caso necessário for, tá bom? E até mesmo ajudar a fêmea. Então, jogar qualquer ninho, qualquer material, não deixar num lugar específico, você está negligenciando um momento importante e não vai dar certo aí na reprodução, tá? Então, é mito achar que qualquer ninho vai funcionar, colocar em qualquer lugar da gaiola vai funcionar. E mais importante ainda, o que nós temos que observar? Na natureza, os pintacilgos gostam de fazer ninho em locais altos, tá? Gosta de usar fibra de vegetal, né? Aquele muco, uma coisa assim. E algodões, né? Que encontra em flor, e entre algumas plantas tem alguns algodões brancos que eles levam pro ninho. Então é esse mesmo material que a gente tem que replicar na gaiola, tá? Então, se em algum momento a sua fêmea está no ambiente baixo, não está entrando em postura, você está fazendo tudo certo, tenta colocar ela no lugar mais alto. Talvez ali estimule aquela ancestralidade dela e ela comece a entrar em ordem, tá bom, galera? Então, esse mito aí que qualquer ninho, colocar em qualquer lugar dá certo, não é verdade. Tem que ter estratégia, tem que colocar o ninhozinho que ela preferir, tem que colocar o material que ela preferir levar para o ninho para você ter sucesso na reprodução. Será que a ração que você dá hoje para sua ave está te atrapalhando na reprodução? Muitas vezes eu escutei, qualquer alimentação serve para o período de reprodução. Será mesmo que a ração que você fornece para suas aves não está atrapalhando o período de reprodução? A alimentação, pessoal, ela é o que determina muita coisa quando se trata de criação. Pode ser de aves, pode ser de qualquer outro animal. Principalmente de aves, ela determina muita coisa, tá? Se a ave está no período de muda, nós temos que focar aí nos aminoácidos para formar uma cadeia e uma molécula de proteína. Isso é essencial para a formação da fêmea. Durante algum período do ano, canto, a alimentação tem que ser balanceada, com pouca quantidade de gordura. Chegando o período de reprodução, as fêmeas estando em choca ou entrando, né, tendo filhotinhos, a gente tem que ter uma quantidade significativa de gordura, porém, tudo bem balanceado. A desnutrição de um filhote pode levar ele à morte ou até mesmo não se desenvolver direito. E, durante o ano, uma má alimentação pode deixar machos inférteis, assim como fêmeas inférteis. E não adianta tratar no período de reprodução. Uma boa alimentação é durante todo o ano, tá bom? Então, saber balancear a alimentação é importante. Chegando no período de reprodução, é importante, por um exemplo, entrar
proteína animal. Inclusive, eu fiz um vídeo também falando sobre a farinhada, que eu coloco, né, o tenebro desidratado. E no outro vídeo, anterior a esse que eu fiz ano passado falando sobre farinhada, a proteína que eu utilizo é da soja texturizada. Então, eu utilizo uma proteína vegetal e perto do período de reprodução, eu utilizo proteína animal. Tudo isso tem um porquê, galera. Então, não dá para deixar a mesma alimentação balanceada. Tendo isto, eu sempre defendo que a alimentação à base da ração extrusada fica mais próximo do seu acerto. Por quê? Se você não sabe, né, quantificar, dosar ou até mesmo dar a alimentação ideal, manter com a ração extrusada vai manter a ave mais próximo de uma alimentação equilibrada quando se trata de nutrição. Já estou entrando para o quarto ano, terceiro ano fazendo vídeo, assim que eu criei o canal, e aqui eu sempre mostro na prática os ovos cheios, ovos vazios, entre mais. E vocês quase não vê eu falando sobre ovos vazios. Quando eu falo é porque o macho não cruzou, não é porque ele cruzou e não encheu. Então eu não tenho, raramente eu tenho com as minhas aves que nascem aqui, que eu dou o alimento à base de extrusado e vou fazendo todo o balanceamento durante o ano, graças a Deus eu não tenho problema de infertilidade, tá? Quando eu tenho, muitas vezes é com macho que eu adquiro de fora. Por um exemplo, eu adquiri 2 machos para essa temporada, então a probabilidade de eu ter ovo infértil é grande, apesar que os machinhos já estão aqui há 6 meses. Então, vamos ver, né? Então, galera, a alimentação, ela dita o ritmo aí, né, da criação. E eu posso estimular uma ave a entrar no período de reprodução, uma fêmea, eu posso estimular os machos a cantar, entendeu? E assim é muito importante a alimentação. Não dá para dar qualquer coisa no período de reprodução. É um mito achar que a alimentação que você dá o ano todo serve para o período de reprodução. Beleza? Então, esse vídeo, galera, ele foi aqui quebrando mitos, né? Pintacilgo reproduzem o ano todo, machos não contribuem, não participam na reprodução. Os pintacilgos tiram filhote em qualquer ninho presta. E outro mito é achar que a alimentação do ano serve para o período de reprodução. Qualquer alimentação serve para reprodução. Se vocês gostaram desse vídeo, já peço que deixe o like. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. E galera, comenta o que você achou. Se algum desses mitos você faz, então já muda. Quem tem dúvidas de como tirar filhotes de pintacilgo, porém, as técnicas que eu utilizo aqui dá para aplicar em outras espécies, vai nas minhas playlists aqui no canal, tem lá como reproduzir pintacilgo, são 6 vídeos em uma playlist, 7 vídeos em outra playlist. Beleza? Então, pessoal, quem não é inscrito, já se inscreva, já curta esse vídeo, deixa os comentários e compartilha esse vídeo para aquela pessoa que precisa saber de todos esses mitos aqui desvendados. E fui!